Boa tarde, me chamo Solane Silva, eu sou graduanda de Biblioteconomia pela Universidade de Brasília e hoje eu vou te ensinar a fazer um dashboard usando o Google Data Studio para uma base de dados do CIVEP-GRIP. O sistema CIVEP-GRIP é utilizado pela vigilância epidemiológica nas instâncias estaduais e municipais para a inserção das fichas dos casos de síndrome respiratórias agudas graves. E nesse caso, o coronavírus ele vai entrar nessas fichas do CIVEP. Por isso, a gente vai fazer esse tutorial separado. Porque a base do CIVEP-GRIP, ela tem várias peculiaridades. Tá bem? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter a base de dados em mão. Tendo a base de dados em mão, a gente precisa tratar ela, certo? Nos outros dois tutoriais anteriores que eu fiz, eu ensinei tanto a tratar a base de dados usando o Google Planilhas, a fazer o painel no Google Data Studio passo a passo, e também mostrei um programa desenvolvido pelo nosso laboratório para organizar a sua planilha, organizar a sua tabela para que ela se encaixe nos modelos pré-estabelecidos. E nesse tutorial, o terceiro, eu mostro o passo a passo de como fazer isso, que é o primeiro passo de começar a tratar a base de dados, que é um programa em Python, que você vai abrir no Anaconda e você vai rodar ele. Esse vídeo está na descrição, então se você quiser saber como baixo o Anaconda, como que você vai pegar o programa, como que você vai rodar o programa, você acessa lá, tudo bem? Então tá aqui o nosso programa, a gente bota ele para rodar, coloca nesse campo aqui o nosso documento que ele vai tratar. Ele vai organizar as minhas colunas, ele vai tirar os meus dados sensíveis e vai tornar a minha planilha apta para começar o tratamento, tudo bem? Antes da gente começar o tratamento no Google Planilhas, eu quero apresentar para vocês um documento. Esse documento se chama o Dicionário de Dados. A base do CIVEP-GRIP, ela é diferente de qualquer outra, só que nesse caso a gente só vai querer aquelas do coronavírus. Então, esses dados eles vão estar escritos aqui no dicionário, porque a nossa base de dados só vai ter uma numeração. Aqui no dicionário vai ter todas as doenças que podem ter e lá vai só ter um número. O caso do coronavírus é o número 9. Então, tudo isso, aquele nosso programinha vai fazer. Separar, filtrar somente os dados que a gente quer e traduzir eles. Só que é importante a gente ter a noção de que existe esse dicionário e que ele traduz todos os dados que a gente tem na nossa base de dados. Então, esse dicionário também vai estar disponível na descrição do nosso vídeo para qualquer tipo de consulta para entender melhor a nossa base de dados. Tudo bem? Feito isso, a gente tem que abrir a nossa planilha já processada pelo programa no Google Planilhas, tá bem? E aqui tá a nossa base de dados já aberta no Google Planilhas. Você só pode colocar a sua base de dados aqui depois que ela foi processada pelo programa em Python, tá? Não esquece. E todos os processos que estão aqui, você não vai precisar refazê-los. Porque, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui na nossa segunda aba, ela está protegida. Por que a gente fez isso? Porque a gente vai deixar essa planilha aqui na descrição como uma planilha modelo para você fazer o tratamento da sua base, tá bem? Então, todo o trabalho que foi feito aqui nessa base de dados, todas as fórmulas, toda a automação que já foi feita aqui, ela não vai ser perdida e você pode reaproveitar ela. A única coisa que você precisa fazer é pegar a sua base de dados e subir ela aqui nessa primeira aba, para que todos os valores sejam recalculados com a sua base de dados. E eu também explico como é o modo correto de você subir a sua base de dados no Google Planilhas para poder não alterar a ordem, tá bem? Relembrando que as fórmulas que estão aqui só vão responder se a minha base de dados estiver tratada, pré-organizada no modelo. Porque que a gente tem uma ordem de colunas e essa ordem de colunas ela precisa ser respeitada. Assim como o tipo de dado precisa ser respeitado. Eu preciso que a minha data ela esteja em formato de data.
tá bem? Então, no meu segundo vídeo, eu mostro como abrir a planilha na primeira aba. Mas não tem problema, a gente mostra de novo. Mas se você quiser mais detalhado, tá lá. Você vem aqui em arquivo, você vem em importar, aí aqui você vem em upload, você arrasta um documento para cá. Vamos fazer, né? Espera ele fazer o upload. Aí aqui que tá o pulo do gato. Você precisa colocar, substituir página atual. Você vai colocar o tipo de separador, que é vírgula, ou você coloca personalizado e a vírgula. Converter texto, números e formas, não quero. Aí você pede para ele importar os dados. Aí ele vai subir aqui e recalcular essa minha segunda aba. Que aqui a gente tem os campos calculados. A gente tem a fórmula array. A gente tem aqui no final. Todos esses campos aqui eu expliquei passo a passo no primeiro tutorial. Expliquei como fazer um campo de faixa etária. É uma fórmula bem grandinha, mas eu mostro passo a passo no primeiro vídeo. Cada ponto, cada vírgula, cada divisão eu mostro passo a passo. Se você quiser fazer na mão, também tem. Mas a planilha modelo vai estar na descrição. Olha eu fazendo bagunça. A maior da tabela principal. Tudo isso está naquele nosso primeiro tutorial, tá bem? Então, feito isso aqui, você subiu o dado do CVEP-GRIP, você tratou, você organizou, você colocou aqui no formato do modelo. Tá pronta, ela tá apta para você fazer o painel no Google Data Studio. No Google Data Studio, você vai fazer o mesmo processo do meu vídeo 2. Feito aquilo, criando uma conta da Google, fazendo um novo relatório, a primeira coisa que você precisa fazer é adicionar os dados, né? Google Planilhas. Aqui dentro você vai escolher a base de dados que você acabou de tratar. Que aí ele vai entender que todas as minhas colunas são metadados. E a partir daí eu posso começar a fazer os meus gráficos. Aqui a gente não tem muita coisa diferente do primeiro, tá? Então se você quiser olhar no detalhe o que é cada gráfico, qual é cada métrica que eu preciso, qual é cada dimensão que tem, eu fiz um vídeo super detalhado, que é o segundo da sequência, que mostra exatamente cada clique que você tem que fazer, tá bom? Então eu não vou me aprofundar nisso agora. Mas os dados são os mesmos, ó. Aqui a gente tem um gráfico do tipo tabela. Aqui a gente tem um gráfico de total. Todos esses aqui são gráficos de total. Que a única diferença que a gente tem vai ser o nosso metadado. A gente tem aqui um gráfico de pizza do sexo. Aqui a gente tem um gráfico de histograma. Aqui a gente tem outro gráfico de pizza com a presença de comorbidades por sexo, né? Outro gráfico de tabela. Outro gráfico de tabela. Outros dois gráficos de tabela. A única coisa que a gente muda é a nossa dimensão. Eles são a mesma coisa. Porque o meu dado estando tratado no Google Data Studio, no Google Planilhas, aqui a gente consegue fazer qualquer tipo de gráfico. É muito simples. Aqui a gente tem 3 gráficos de pizza, recuperados por sexo, óbitos por sexo e internados por sexo atualmente. Então, a base de dados ela precisa ser atualizada de tempo em tempo. Para você atualizar a sua base de dados, eu também tenho um vídeo detalhando como fazer essa atualização. Então, é esse o processo. O processo é o mesmo, contudo, é uma base de dados diferente que traz para a gente dados diferentes. O que a gente tem no eSUS, a gente não tem no CVEP-GRIP.
E o que a gente tem no CIVEP-GRIP, a gente não tem no eSUS. Por isso, a necessidade de fazer esses dois painéis. Porque os óbitos que a gente conta aqui no CIVEP-GRIP não estão contabilizados lá. Porque os dados do CIVEP-GRIP, eles estão salvos como doenças respiratórias agudas. E lá a gente trata elas como doenças. Então são dados diferentes que se complementam. Por serem dados diferentes, a gente precisa ter duas bases de dados distintas. A sala de situação, ela fez um estudo muito grande para tentar unificar essas duas bases. Só que isso não foi viável. Isso não torna o processo simples. Isso dificulta bastante o processo. Então, por isso, a nossa recomendação é de fazer esses dois painéis, para você ter uma visão geral do todo, para você não perder dado. Porque se o João foi internado no CIVEP-GRIP, se o dado dele foi salvo no CIVEP-GRIP, o João não vai estar no DataSUS. DataSUS não, no eSUS. Então, por isso, a necessidade deles dois, tá bom? Não se esqueçam disso. Todos os dados vão estar aqui na descrição do vídeo. A gente vai ter esse painel modelo para você olhar, mexer, ver quais são as coisas. A gente vai mostrar para vocês a base de dados, também vai estar aqui como modelo para vocês usarem, para vocês reproduzirem as fórmulas, vai estar aqui. E também vai estar o programa do Anaconda. Então, tudo que a gente explicou aqui está detalhado em outros vídeos e que pode ser reproduzido a partir desses materiais de apoio, tudo bem? Esse foi um trabalho desenvolvido pela Sala de Situação, um laboratório da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, e foi um enorme prazer poder te ajudar a ter alguma coisa. Qualquer dúvida que ficou, você pode tirar nos comentários, você pode mandar um e-mail para a Sala de Situação ou até para o meu e-mail pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais, Sala de Situação, no Instagram, no Facebook e aqui no nosso vídeo do YouTube. Não se esquece de se inscrever, dar o like, aquela coisa de sempre. Um beijo, a gente se vê em breve.